Você se considera um bom administrador de conflitos? Você sabe manter a calma quando o conflito se estabelece e você não sabe que partido tomar? Você sabe o que fazer quando o conflito se torna inevitável? Se você respondeu não ou tem dúvidas com relação a qualquer uma dessas questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instantinho, logo após a nossa vinheta tradicional. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje é conflitos. Como administrar da melhor forma possível conflito. Eu vou deixar aqui 7 dicas essenciais, super dicas, para que você possa, a partir de agora, pensar um pouco melhor e se dar muito bem quando se trata de conflitos. Muito bem, vamos começar pela palavra. O que é conflito? Conflito na prática é um embate, uma luta, uma certa resistência, uma diferença de pensamento, ocorre por diferenças de modelos mentais e assim por diante. Ou seja, se não for um conflito intrapessoal, ou seja, aquilo que ocorre comigo mesmo, mas com outra pessoa, então nós estamos falando de conflito, que pode ser originado por diversas coisas. Lembre-se, as pessoas são por natureza competitivas, são preconceituosas, impulsivas e principalmente influenciáveis. Então o conflito também tem tudo a ver com essas 4 questões que nós vamos explorar a partir de agora, principalmente dentro das organizações. Nós temos que lembrar sempre o seguinte: as organizações, de uma maneira geral, são fontes inevitáveis de conflitos. Ou seja, não dá para você dizer assim, poxa, eu quero trabalhar numa organização que não tenha conflito. Eu não conheço nenhuma. Nós temos conflito o tempo todo na sociedade, dentro de casa, com amigos, com parentes, familiares, que dirá nas organizações. Então lembre-se, as organizações são por natureza fontes inevitáveis de conflitos. Quanto maior a organização, mais conflitos você vai enfrentar. Por quê? Porque você vai conviver com pessoas diferentes, pessoas de formações, biologias, histórias, naturezas diferentes. Ou seja, modelos mentais diferentes, o que determina o comportamento adverso, onde quer que você esteja. Lembre-se, o conflito ele é inerente à função. Há funções mais conflituosas e menos conflituosas. Porém, qualquer tipo de conflito pode ser gerado em qualquer tipo de função, qualquer tipo de cargo. Comercial versus produção, produção versus logística, logística versus financeiro, financeiro versus RH e assim por diante. Onde tem pessoas, onde tem gente, tem conflito. E há funções mais conflituosas do que outras. Crédito e cobrança, por exemplo, funções onde envolve cobrança, onde envolve jurídico, onde envolve lidar com pessoas, com seres humanos. Mas conflitos ocorrem também porque os recursos são limitados. As pessoas querem sala, querem computador, querem espaço, querem verba, querem budget, e não há essa disponibilidade para todo mundo. Lembre-se também da nossa natureza competitiva. Essa natureza competitiva do ser humano, ou como diria o Richard Dawkins, o ser humano egoísta, né? O ser egoísta, perfeito? Aquele primeiro que chegou no óvulo da mamãe, gera também conflito. Então, nas organizações, infelizmente, goste você ou não, e eu acho que até isso tem que ser olhado sempre pelo lado positivo. As organizações nos ensinam muito sobre conflitos, principalmente se você está num cargo de liderança. Bom, quais seriam essas causas reais dos conflitos se eu tivesse que avaliar causas reais versus causas emocionais? Bom, como causas reais nós temos políticas mal elaboradas, normas que as pessoas muitas vezes não querem cumprir, recursos limitados, as empresas não têm verba disponível para tudo, não tem máquina, não tem dinheiro, não tem computador, mesa e sala para todo mundo. Os papéis que as pessoas desempenham, como eu já falei um pouquinho antes, são naturalmente conflituosos. As relações formais entre as partes, só o fato de você ser o meu fornecedor, ou o meu comprador, ou o meu cliente e assim por diante, já há de alguma maneira alguma coisa que momento sim, momento não, nós iremos nos confrontar por alguma razão.
Causas emocionais. Nós temos causas emocionais também que geram conflitos. Competição, como eu já havia falado anteriormente, um certo desprezo das pessoas pelas outras, desconfiança do ser humano, ressentimento que a gente guarda, aquela mágoa, aquela raiva, o medo de não se relacionar ou de se relacionar, a rejeição que nós sofremos naturalmente por alguma razão que vem lá desde a nossa infância e principalmente aquilo que a gente está cansado de saber que gera muito mais conflito, que a danada da inveja. Muito bem, então eu elaborei aqui 7 dicas fantásticas, super dicas, bacanas, para você mentalizar, estudar, memorizar e a partir de agora começar a olhar o conflito sempre por um lado positivo. Porque o conflito sempre tem um lado negativo, vários lados negativos, mas há muita coisa boa em conflito também. Dá para você aprender muito, para você evoluir, para você aos pouquinhos pegando o jeito, o traquejo, para você lidar com isso da melhor forma possível. E se você é líder, não tem jeito. Você tem que aprender a lidar o tempo todo com conflito. Muito bem, dica número 1, que eu vou colocando aqui do ladinho para vocês acompanharem de maneira mais tranquila, é a seguinte. Concentre-se nos problemas, mas não se esqueça de focar o relacionamento pessoal. Eu diria assim, sem sombra de dúvida, que mais de 50% dos conflitos são gerados por problemas de relacionamento. Então, separe as questões técnicas das questões emocionais. O que é uma questão técnica? É algo que diz respeito ao entendimento daquele problema, à expertise, ao modo como o software funciona, ao modo como o procedimento foi elaborado ou como a política foi distribuída e assim por diante. Então, uma questão técnica é fácil de resolver. Ou eu ajusto a norma, ou eu mando a pessoa treinar novamente, ou eu faço alguém acompanhar essa pessoa até que ela fique boa naquilo que ela está fazendo. Agora, com relação à questão comportamental é mais difícil. Mas se você souber identificar o que é técnico e o que é comportamental, você já sabe mais ou menos como lidar com a situação, porque você tem que lidar ou com a pessoa ou com a questão técnica que a pessoa não entenda. Separe isso, tente identificar aquilo que a gente chama de fato gerador do conflito e você vai ver que fica bem mais fácil, bem mais tranquilo. Segunda dica super bacana, admita e avalie que existem o quê? Diferenças individuais. Portanto, nós precisamos esclarecer percepções. O que é esclarecer percepções? Qual é o seu entendimento a esse respeito? O que você entende a esse respeito? Por que você está fazendo dessa forma, se a forma diz o seguinte e você, que já sabia como a norma funciona, não alertou a pessoa? Ou seja, muitas vezes nós temos a mesma informação, o mesmo dado técnico, mas interpretamos de maneira diferente. Então esclareça percepções. Eu sempre digo que não é como a pessoa quer que faça, não é como ela acha que deve ser feito, é como a empresa precisa ou como o sistema já provou que é assim da melhor forma. Ok? Item 3, dica super bacana também, seja flexível com relação aos pontos de vista e estilo de trabalho da outra parte. Criatura de Deus, não adianta você querer que as pessoas façam do jeito que você faz. Algumas pessoas são mais lentas, outras são mais rápidas, algumas gostam de trabalhar em equipe, outras gostam de trabalhar mais sozinha e até rendem mais sozinhas. Então por que essa diferença? Porque nós somos diferentes por natureza. Compreenda. Agora, estabeleça prazo. Isso é o mais importante. A forma como ela vai trabalhar. Se estiver dentro da norma, muitas vezes, se estiver dentro de um procedimento, se está seguindo a lei, a política, nenhum problema. Qual é a dificuldade? Essa flexibilidade é necessária. Como dizia minha mãe, 5 dedos, 5 filhos diferentes. Você tem 10 funcionários na sua equipe, 20. Lembre-se, 10 funcionários diferentes, 20 funcionários diferentes, 20 modelos mentais diferentes. Simples assim. Dica número 4, super bacana também. Aceite as diferenças de opinião e de enfoque. Lembre-se, há diferenças significativas nos estilos de pensamento. A forma como você foi criado, a forma como você se tornou a pessoa que você é, a escola onde você estudou, a faculdade que você fez, o treinamento que você fez por pessoas, por treinadores diferentes, muitas vezes geram o quê? Estilos de pensamentos diferentes. Lembre-se, eu não sou contra você. Eu sou contra o estilo como a forma
ou a forma como está sendo feita determinada tarefa ou situação. Portanto, podemos ajustar isso. Respeite as diferenças de opinião, de enfoque, e a gente começa a ajustar sabiamente aquilo que precisa ser ajustado. 5. Evite rótulos negativos. Eu já falei e fiz até um vídeo aqui sobre isso que eu vou deixar como sugestão ao final do vídeo. Nós temos mania, e é uma das características terríveis do ser humano, de ficar rotulando as pessoas. Quando você rotula uma pessoa, você automaticamente está impingindo a ela, ou seja, está impondo àquela pessoa que ela é exatamente aquilo que você pensa que ela é. Aquele sujeito é um mala, aquele sujeito é devagar, aquele sujeito não rende. Mas, em vez de você rotular a pessoa, por que você não traz para treinar? Por que você não conversa, não pergunta, não se abre e não direciona a pessoa? É muito mais fácil. Quando você rotula a pessoa de forma negativa, você está simplesmente dizendo o seguinte: essa pessoa é como é e não há como mudar. E as pessoas podem mudar. Pode ter certeza absoluta disso. Dica número 6. Coloque o peixe sobre a mesa. Esse é um ditado lá siciliano, dos italianos, que diz sempre o seguinte: quando você coloca o peixe sobre a mesa, se você não começa a limpar, não tira as escamas, não tira a barrigada, o peixe começa a feder debaixo daquele sol e daqui a pouco ninguém suporta mais. Vamos traduzir isso para o mercado de trabalho, para a sua empresa? Levante a poeira debaixo do tapete. Tire a poeira debaixo do tapete, não empurre a poeira. Levante o problema. Se há um conflito, vamos resolver. Vamos ver quais são as diferenças de enfoque, de opinião, de estilos de pensamento, de modelos mentais. O importante é que a gente chegue a determinado objetivo. O importante é que se atinja a meta. O importante é que a gente se ajude. Agora, se você simplesmente ficar tapando o sol com a peneira ou não colocando o peixe sobre a mesa, empurrando a sujeira para baixo do tapete, é isso que nós vamos ter. E como é que se vai resolver conflito com relação a isso? Lembre-se sempre daquele ditado que eu não me canso de falar e acredito que até falei em outros vídeos. É simplesinho assim. Eu não preciso amar você para a gente se dar bem. Reflita sobre isso. Última dica, não menos importante do que todas as outras demais. Focalize os resultados e não as posições. Gere opções. Eu sei que você pensa assim e eu sei que você pensa assado. Quais são as nossas possibilidades? O que é que nós precisamos atingir? Qual é o resultado que nós temos que alcançar? Isso é o que importa. O restante, como a gente brinca sempre, é mimimi. Gere opções. Vamos ver quais são 1, 2, 3 alternativas para que a gente possa atingir essa meta, esse resultado. É simples assim. Eu vou deixar aqui ao final, resumido, essas 7 dicas, uma a uma, para que você possa levar e de vez em quando assistir esse vídeo novamente para ir interiorizando, internalizando aquilo que vai fazer uma grande diferença na sua vida, principalmente se você ocupa uma posição de líder. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aqui o seu like, inscreva-se no meu canal e acompanhe-nos semanalmente para que a gente possa ajudá-lo de alguma forma a ser uma pessoa melhor, um líder melhor e para que a gente possa transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.